Nós estamos lendo o livro de Jó e ele continua se perguntando a causa, o motivo, o sentido das coisas que lhe aconteceram, mas especialmente ele se pergunta sobre o sentido da sua própria vida. E ele pensa sobre Deus, sobre a sua bondade, sobre a sua sabedoria. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? É o que ele se pergunta na primeira leitura de hoje. Quem sou eu para replicar-lhe e contra ele escolher meus argumentos? Quem pode dizer-lhe o que está fazendo? Às vezes nós nos achamos melhores ou mais sábios do que Deus. Queremos dizer a Deus como Ele deve fazer as coisas. Então Jó, naquela sua meditação, se dá conta da bondade, da sabedoria de Deus. Embora nossa inteligência seja limitada e não seja, portanto, capaz de compreender os seus desígnios, a sua vontade, do modo como Ele a expressa, ainda assim os seus pensamentos são superiores aos nossos pensamentos. O homem se pergunta a respeito do problema do mal, porque existe o mal no mundo. A palavra de Deus responde que o mal é uma consequência da liberdade dos homens, dos anjos, porque existe o sofrimento, porque existe a morte, é uma consequência do pecado. A palavra de Deus vai iluminando a nossa vida, iluminando o nosso caminho, mas ainda assim a nossa capacidade de compreender é limitada. Os desígnios do Senhor são insondáveis, porque Ele vê de cima e nós vemos de baixo. São Pio de Petreutina usava aquela imagem da mãe que faz o bordado e a criança de baixo vê o avesso e acha tudo aquilo muito feio. Então, a mãe segura a criança no colo e mostra o lado direito do bordado. Assim é conosco, nós vemos as tramas pelo avesso, mas Deus está escrevendo uma história que nós não somos capazes de enxergar ainda. Da nossa parte, resta-nos apenas confiar, ter confiança na bondade, na sabedoria, na misericórdia de Deus. E no Evangelho, Jesus, que ontem se põe a caminho de Jerusalém, é interpelado por algumas pessoas que querem segui-lo. Jesus convida um, segue-me, outro diz, eu te seguirei para onde quer que fores, e Jesus vai colocando as exigências do seguimento. Jesus exige
dedicação exclusiva, absoluta a Ele. Não se pode colocar a mão no arado e olhar para trás. Não se pode esperar privilégios, regalias, porque o Filho do Homem não tem nem mesmo onde repousar a cabeça. Nós só podemos confiar nele. Quem se dispõe a segui-lo deve saber que, para segui-lo, é preciso entregar-lhe a própria vida absolutamente, sem nenhuma outra segurança ou sem nenhuma outra garantia, a não ser a sua presença, o seu amor, a sua graça. Então peçamos a Ele que nos ajude a segui-lo, sem olhar para trás, sem colocar condições, sem fazer exigências, mas segui-lo de todo o coração, com um coração indiviso, confiando na sua sabedoria, na sua bondade. Amém.